A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano, onde ouvimos a voz de Deus e procuramos viver segundo a sua vontade por meio da Sagrada Escritura. Usando uma linha do tempo, vamos ler a Bíblia inteira, sem deixar nada de fora, em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Entrando em contato com toda a Sagrada Escritura, vamos aprofundar nossa experiência da fé que professamos, da fé que celebramos, da fé que rezamos e da fé que vivemos. Estamos usando a Bíblia Católica como a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo para os 365 dias por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Você também pode se inscrever nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 22 do nosso podcast. Leremos de Gênesis os capítulos 28 e 29, onde veremos o casamento de Jacó. Do livro de Jó, leremos os capítulos 17 e 18, nos quais veremos ainda a continuação da resposta de Jó a Elifaz e depois um segundo discurso de seu amigo Baldad. E por fim, leremos os capítulos 3º e 4º do Eclesiastes. Gênesis capítulo 28. Isaque chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Vai a Padã Aram, à casa de Batuel, pai de tua mãe, e ali toma por mulher uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para te tornares uma assembleia de povos. Que ele te conceda, a ti e à tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de possuíres a terra em que vives migrando e que Deus deu a Abraão. Isaque se despediu de Jacó, o qual partiu para Padã Aram, para junto de Labão, filho do arameu Batuel, e irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú. Esaú tinha visto que Isaque havia abençoado Jacó, quando o mandou a Padã Aram, para ali tomar mulher, e que, ao abençoá-lo, havia dito: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Obedecendo aos pais, Jacó havia ido para Padã Aram. Esaú percebeu então que as filhas de Canaã desagradavam a seu pai Isaque. Ele foi para junto de Ismael, filho de Abraão, e tomou por mulher Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote, além das mulheres que já tinha. Jacó saiu de Bersabeia e foi a Harã. Chegando a certo lugar, resolveu passar ali a noite, pois o sol já se havia posto. Pegou uma pedra do lugar para servir-lhe de travesseiro, e neste lugar se deitou. Em sonho viu uma escada, apoiada na terra e com o topo no céu, e por ela subiam e desciam os anjos de Deus. No alto da escada estava o Senhor, que dizia: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque.
A ti e à tua descendência darei a terra em que estás deitado. Tua descendência será como a poeira da terra, e tu te expandirás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as tribos da terra. Estou contigo e te guardarei aonde quer que vás, e te farei voltar a este solo. Nunca te abandonarei até cumprir o que te prometi. Ao despertar, Jacó disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de pavor acrescentou: Quão temível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. De madrugada Jacó levantou-se, pegou a pedra que lhe servia de travesseiro, ergueu-a em pé como marco e sobre ele derramou azeite. Ele chamou aquele lugar Betel. Anteriormente a cidade chamava-se Luza. Jacó fez então esta promessa: Se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se ele me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar em paz à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que erigi como marco será a casa de Deus, e te darei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Capítulo 29. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra dos orientais. Viu no campo um poço, junto ao qual descansavam 3 rebanhos de ovelhas, pois era desse poço que se dava de beber aos rebanhos. Uma grande pedra cobria a boca do poço. Quando todos os rebanhos estavam reunidos, rolava-se a pedra da boca do poço e dava-se de beber às ovelhas. Depois, recolocava-se a pedra em seu lugar na boca do poço. Jacó perguntou-lhes: De onde sois, meus irmãos? Somos de Harã, responderam. E Jacó continuou: Conheceis Labão, filho de Nacor? Conhecemos, responderam. Ele passa bem? Perguntou Jacó. E disseram: Sim, passa bem. Olha, aí vem sua filha Raquel com o rebanho. Ele lhes disse: Ainda é pleno dia, é cedo para reunir os rebanhos. Dai de beber ao rebanho e levai-o de novo a pastar. Eles responderam: Não podemos fazê-lo enquanto não se reunirem todos os rebanhos e for removida a pedra da boca do poço. Então daremos de beber ao rebanho. Jacó ainda conversava com eles, quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois ela apacentava o rebanho. Ao ver Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e o rebanho de Labão, irmão de sua mãe, Jacó aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Em seguida, beijou Raquel e começou a chorar em alta voz. Contou a Raquel que era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para contá-lo ao pai. Logo que recebeu a notícia acerca de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. Jacó contou a Labão o que havia acontecido, e Labão respondeu: Realmente tu és meu osso e minha carne. Jacó ficou então durante 1 mês junto de Labão. Depois Labão disse a Jacó: Porventura me vais servir de graça por seres meu parente? Dize-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e a mais nova se chamava Raquel. Lia tinha o olhar apagado, mas Raquel tinha um belo porte e bela aparência. Jacó se enamorou de Raquel e disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor confiá-la a ti do que dá-la a um estranho. Fica morando comigo. Jacó serviu 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, de tanto que era seu amor por ela. Depois Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, pois completou seu prazo para casar-me com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete de casamento. Chegada a noite, tomou sua filha Lia e levou-a a Jacó, que se uniu a ela. Labão deu à escrava Zelfa a sua filha Lia para servi-la. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia e disse a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por que me enganaste? E Labão respondeu: No nosso meio não se costuma dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Termina a semana nupcial com esta, e depois te será dada também a outra, pelo serviço que me prestarás por mais 7 anos. E assim Jacó fez.
Completou a semana nupcial, e Labão deu-lhe por mulher sua filha Raquel. Labão deu ainda a escrava Bala à sua filha Raquel para servi-la. Jacó se uniu também a Raquel, e amou mais a Raquel do que a Lia, e Jacó serviu a Labão por mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, ao passo que Raquel permanecia estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois dizia: O Senhor olhou para a minha humilhação. Agora meu marido me amará. Engravidou de novo e deu à luz outro filho, dizendo: O Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me mais este. E pôs-lhe o nome de Simeão. Engravidou outra vez e deu à luz um filho, e disse: Desta vez meu marido se juntará a mim, pois lhe dei 3 filhos. Por isso chamou-o Levi. Engravidou novamente e deu à luz um filho, dizendo: Desta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou-o Judá. Então parou de dar à luz. Jó capítulo 17. Meu espírito está extenuado, meus dias apagados, só me resta o sepulcro. Acaso não me rodeiam as zombarias e meus olhos não veem só amargura? Dá-me uma garantia a meu favor junto a ti, pois quem me estenderia a mão como fiador? Afastaste seus corações da retidão, por isso não serão exaltados. São como alguém que promete a presa aos companheiros, enquanto os olhos dos próprios filhos desfalecem. Ele me transformou em zombaria do povo, em alvo de escarros no rosto. Meus olhos se escureceram de mágoa e meus membros se reduziram a sombras. Os justos se espantarão disso e o inocente se levantará contra o ímpio. Sim, o justo persevere no seu caminho, e aquele que tem as mãos puras redobre a coragem. Por isso todos vós voltai e vinde. Nenhum sábio encontrarei entre vós. Meus dias passaram, desvaneceram-se meus projetos e os desejos do meu coração. Eles me apresentam a noite como dia, pois dizem: depois das trevas vem logo a luz. Afinal, o Sheol é a minha casa, e nas trevas preparo a minha cama. Digo ao esterco: tu és meu pai, e aos vermes: minha mãe e minha irmã. Onde está agora minha esperança? E a minha constância, quem a considera? Tudo o que é meu descerá ao mais profundo do Sheol. Mas então, no pó, haverá descanso para mim? Capítulo 18. Nesse momento falou Baldad de Suás. Até quando lançareis palavras a esmo? Procurai entender e depois falaremos. Por que motivo somos equiparados a jumentos e nos tornamos imundos diante de ti? Mas tu, que em teu furor perdes o controle, porventura ficará deserta a terra por tua causa, e se removerão do seu lugar os rochedos? Pois a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não brilhará. A luz se escurecerá na sua tenda, e a lâmpada acima dele se apagará. Seus passos vigorosos ficarão curtos, e sua própria prudência o derrubará. Seus pés estão enleados numa rede, e é sobre armadilhas que ele anda. O laço prende seu calcanhar, e o alçapão se fecha em cima dele. Escondida no chão está a cilada e a arapuca em seu caminho. De toda parte os terrores o amedrontam e lhe imobilizam os pés. Sua robustez é enfraquecida pela fome, e a desgraça está aberta ao seu lado. Ela devora nacos de sua pele, e o primogênito da morte lhe consome os membros. De sua tenda é arrancada a confiança, e tu o arrastarás ao rei dos terrores. Tomarás lugar na tenda que já não é dele. Na sua morada se espalha o enxofre. Embaixo secam as suas raízes, em cima são cortados os seus ramos. Sua lembrança desapareceu da terra, e seu nome não será celebrado nas praças. Da luz o lançarão nas trevas e o desterrarão do mundo. Ele não terá descendência nem posteridade no seu povo, nem resto algum deixará na sua morada. No seu dia ficarão espantados os que vêm depois, e aos que vieram antes assaltará o horror. Tais são as tendas do iníquo, este é o lugar de quem não conhece a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
tempo de matar e tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor e tempo do ódio, tempo da guerra e tempo da paz. Que proveito tira o trabalhador da sua fadiga? Observei a tarefa que Deus impôs aos filhos de Adão para que dela se ocupassem. As coisas que ele fez são todas boas a seu tempo. Além disso, entregou o mundo ao coração deles. No entanto, o ser humano jamais chega a conhecer o princípio e o fim da obra que Deus realiza. Compreendi que nada de bom existe senão alegrar-se e fazer o bem durante a vida, e que aquele que come e bebe e vê o fruto do seu trabalho, isso é dom de Deus. Aprendi que tudo o que Deus faz é para sempre. A isso nada podemos acrescentar, nem disso podemos tirar do que Deus fez para que o temam. O que já foi é o que está sendo, o que existirá já foi, e Deus vai em busca do que passou. Observei outra coisa debaixo do sol. No lugar do direito está a impiedade, no lugar da justiça a iniquidade. Disse, pois, no meu coração: tanto ao justo como ao ímpio Deus julgará, pois há um tempo para cada coisa, e para tudo o que se faz. Quanto aos filhos de Adão, disse comigo: Deus os põe à prova para mostrar-lhes que em si mesmos eles são como animais, pois a sorte dos humanos e a dos jumentos é idêntica. Como o ser humano morre, assim eles morrem, e todos têm o mesmo sopro de vida. Nada tem o ser humano a mais do que o jumento, pois tudo é vaidade. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem da terra e tudo volta, igualmente, para a terra. Quem é que sabe se o espírito dos humanos sobe para o alto e se o espírito dos jumentos vai para baixo, para a terra? Então compreendi que nada de melhor há para o ser humano do que alegrar-se com o seu trabalho. Esta é a sua parte, pois quem o levará para informá-lo sobre o que vai acontecer depois? Capítulo 4. Voltei-me para outras coisas e vi os abusos que ocorrem debaixo do sol e o resultado. As lágrimas dos oprimidos, sem que ninguém os console, e a violência dos opressores, sem que ninguém se importe. E felicitei antes os mortos, que já faleceram, do que os vivos, que ainda estão em vida. E mais feliz do que ambos considerei aquele que ainda nem nasceu, porque não viu as maldades que se fazem debaixo do sol. Contemplei ainda todos os trabalhos e todo o bom êxito dos empreendimentos, e isto despertava ciúme contra o próximo, pois nisto também havia vaidade e aflição do espírito. O insensato cruza os braços e consome suas próprias forças. É melhor um punhado com sossego do que as 2 mãos cheias, mas com trabalho e aflição do espírito. Outra vaidade ainda descobri debaixo do sol. Há quem viva só e não tem companheiro, nem filho, nem irmão, e contudo não para de trabalhar, nem se saciam os seus olhos de riquezas. Contudo não reflete, dizendo: para quem eu trabalho e me privo de bens? Nisso também há vaidade e péssima ocupação. É melhor estarem 2 juntos do que um sozinho, porque tiram vantagem do seu trabalho. Se um cair, será apoiado pelo outro. Ai do que está sozinho. Quando cair, não terá quem o ajude a levantar-se. Além disso, ao dormirem 2 juntos, vão aquecer-se mutuamente. Quem está sozinho, como se aquecerá? Se alguém prevalecer contra um que está sozinho, 2 juntos resistirão ao agressor. A corda tripla não se arrebenta facilmente. É melhor um jovem pobre, mas sábio, do que um rei ancião, mas insensato, que já não aceita conselho. De fato, aquele jovem saiu da prisão para ser rei, embora tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol em companhia do adolescente, o qual agora sucede o outro no trono. Infinita era a quantidade de gente, de todos aos quais ele comandava. Mas os que virão depois não se alegrarão com ele, pois também isso é vaidade e aflição do espírito. Observa teus passos ao entrares na casa de Deus, pois é melhor aproximar-te para ouvir do que estar como os insensatos quando oferecem sacrifícios. É muito melhor a obediência do que os sacrifícios rituais dos insensatos, que não sabem que fazem mal.
Olá, eu sou o Padre Tiago Engenchac, Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Dentro dos capítulos 28 e 29 que acabamos de ouvir, nós vemos que agora a história focará sobre Jacó, o terceiro grande patriarca depois de Isaque, depois de Abraão. Assim como anos antes Abraão havia pedido a um servo seu para ir até Harã encontrar uma mulher para o seu filho Isaque, agora da mesma forma Isaque envia o seu filho Jacó até Harã para que ele busque uma mulher para si. E assim começamos a acompanhar os passos deste terceiro grande patriarca. Primeiro vemos Jacó num processo de saída da sua família, da casa dos seus pais, para encontrar uma esposa para si. Mas durante o caminho, nós também vemos que Deus conduz Jacó por um outro caminho, um caminho para o seu interior, através daquele sonho que Jacó tem quando chega a um determinado lugar e ali passa a noite. E neste sonho, Deus renova com Jacó a aliança que já havia feito com Abraão. Mais uma vez promete a Jacó a terra em que ele está dormindo como posse futura e também promete a Jacó uma descendência que será como a poeira da terra. Quando acorda, percebe que Deus está ali. Inclusive chama aquele lugar de casa de Deus e porta do céu, e ali faz um altar e faz o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me proteger nesta viagem, se Ele me der pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Depois, mais tarde, quando já vemos Jacó na casa do seu tio Labão, acontece lá uma certa ironia, podemos assim dizer. Assim como Jacó havia anos antes enganado seu pai, se passando por seu irmão Esaú, agora é o próprio Jacó que é enganado por Labão. Ele se apaixona pela sua filha Raquel, é obrigado a trabalhar durante 7 anos para conseguir a mão de Raquel como sua esposa, mas depois de 7 anos, Labão lhe dá a sua filha mais velha, Lia. E então ele terá que trabalhar mais 7 anos para conseguir também a outra filha de Labão, Raquel. E é interessante que o relato vai terminar justamente com esta continuidade do cumprimento daquela aliança feita entre Deus e Abraão no que diz respeito à descendência. No finzinho do capítulo 29, vemos os primeiros 4 filhos que Jacó tem com sua primeira esposa, Lia. E são curiosos os nomes que Lia dá aos seus filhos, porque Lia percebia que não era amada pelo seu esposo Jacó. Jacó sempre gostou mais de Raquel, mas os nomes que ela dá aos seus filhos indica tudo aquilo que ela trazia no seu coração, no seu relacionamento com Jacó. Assim, o primeiro filho de Lia é Ruben, que significa ver. Por isso ela diz no seu relato: agora que o Senhor olhou para a minha aflição, meu marido me amará. O seu segundo filho se chama Simeão, que significa ouvir. Por isso, quando ele nasce, Lia diz: o Senhor ouviu que eu era desprezada e deu-me mais este. O seu terceiro filho se chama Levi, que quer dizer ligar. Por isso, quando Levi nasce, Lia diz o seguinte: desta vez meu marido se ligará a mim, pois lhe dei 3 filhos. E seu quarto filho se chamou Judá, que quer dizer dar graças. Por isso, quando ele nasce, Lia diz: agora sim posso dar graças ao Senhor, posso louvar o Senhor. E é dessa forma, numa história bastante interessante, às vezes conturbada, cheia de curiosidades, que nós vamos vendo o quanto Deus é fiel à sua aliança, o quanto Deus é fiel a estes seus filhos. E da mesma forma que Deus vai cumprindo aquilo que prometeu a Abraão, Isaque e agora a Jacó, da mesma forma podemos dizer que Deus sempre está presente na nossa vida, nos conduzindo, nos defendendo contra os males, nos ajudando a perceber qual caminho precisamos tomar em nossa vida. E termino com o versículo 17 do capítulo 4 do Eclesiastes, que também ouvimos, e faço uma comparação desta passagem do Eclesiastes com aquele lugar a qual Jacó chamou Betel, onde ele teve aquele sonho com Deus. Lá, depois do sonho, ele fez um altar em homenagem a Deus e chamou aquele lugar Casa de Deus, Porta do Céu. Da mesma forma, neste versículo 17 do 4º capítulo de Eclesiastes, nós vemos que ele nos diz: observa teus passos ao entrares na casa de Deus.
pois é melhor aproximar-te para ouvir do que estar com os insensatos. Que em nossa vida também possamos louvar a Deus na sua casa. Lembremos que a igreja é a casa de Deus, a nossa paróquia, aquele lugar onde nós sempre vamos rezar, onde sempre participamos da Santa Missa. É lá a casa de Deus, é lá a porta do céu, é o lugar onde nós encontramos com Deus. Portanto, dirijamos os nossos passos sempre para a casa de Deus, para a porta do céu, para a nossa igreja, e lá agradeçamos sempre a Deus por termos esta bonita oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa Palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!